Eu posso fazer uso capião de um veículo automotor? É possível uso capião de carro? Quer saber? Aguenta aí que eu já te conto. Bom, quase todo mundo já ouviu falar na uso capião de propriedade imobiliária, de imóveis. Uso capião de fazenda, uso capião de terreno, uso capião de sítio. Quase todo mundo já ouviu falar em uso capião de propriedade imobiliária. Agora, e quanto a carros, veículos automotor? Tem gente que tem aí carros cuja posse foi transmitida anos atrás, e aí a pessoa que era o proprietário do carro no documento desapareceu, ninguém sabe onde é que está, e a pessoa às vezes vai usando o carro, ou para de usar, ou leva para a roça, né, para não se submeter à fiscalização dos agentes de trânsito, porque não está pagando os impostos, porque as pessoas não gostam de pagar impostos sobre coisas que não são dela, né, no papel ali, nos conformes do direito. Então, eu queria dizer para você que está nessa situação que é possível sim uso capi veículo automotor. E tem alguns requisitos que eu vou falar para você aqui nesse vídeo. Mas não é uma coisa rara de se acontecer e é perfeitamente possível com apenas 3 anos de posse do veículo automotor. Eu acho que eu deveria fazer uma ressalva, inclusive, porque quando se trata de coisa móvel, quando a gente passa uma coisa móvel para outra pessoa, a gente está transmitindo a própria propriedade. É diferente do bem imóvel. No bem imóvel, eu estou te falando aqui um conceito do direito, tá? Do direito que é empregado, válido, vigente aqui no Brasil, né? A doutrina brasileira sobre esse assunto. Quando é direito imobiliário, você, por exemplo, você entrou numa casa, a casa estava abandonada. Se você ficar ali e ninguém te tirar dali, você está exercendo a posse. Você não é proprietário, você está exercendo a posse, porque propriedade imobiliária só se transmite por meio de documento formal, feito no cartório, que é a escritura pública e o posterior registro. Agora, o bem móvel, e eu não estou falando só de carro, um celular, sei lá, um microfone, um relógio, esses bens, a própria propriedade é transmitida no momento em que você entrega para outra pessoa. Aqui no Brasil, disse, propriedade imóvel transmite-se pela tradição. Tradição significa entrega. Tradição no sentido de entrega. Então, uma pessoa está fazendo negócio com você de carro. Ela te entregou a chave do carro, ela já entregou a propriedade, mesmo que ainda não esteja no seu nome. Então, quando eu digo aqui que você tem que possuir o veículo por 3 anos, na verdade você não está apenas possuindo, você está exercendo a propriedade não reconhecida por 3 anos. Então, se você comprou, vou te dar um exemplo aqui. Se você comprou um carro de alguém 3 anos atrás, e aí você fez sabe aqueles contratinhos de gaveta? Você fez um contratinho de gaveta. Olha, você tem que me pagar as parcelas e tal, e depois que você terminar de pagar, eu vou lá no Detran transferir o carro para o seu nome. Vamos supor que essa pessoa desapareceu. Essa pessoa sumiu. Você nunca mais achou. Ou então, você adquiriu um carro dessa forma, com esse contratinho de gaveta, de uma terceira pessoa que não era a pessoa em nome de quem o documento do carro estava. Não tem problema, vale do mesmo jeito. Você ficou com o carro durante 3 anos. Você se comportou como dono, porque esse é um requisito, tem que se comportar com ânimo de dono, animus domino. Ou seja, tem que pagar os impostos, mandar consertar, cuidar da aparência do carro, mandar lavar, né? Porque no juiz, quando você for ajuizar a ação de uso capião de carro, você vai ter que demonstrar tudo isso para o juiz ver que você tinha ânimo de dono. Sem oposição. Sem oposição é o seguinte, você ficou 3 anos, ninguém foi atrás de você, aquela pessoa que, em nome de quem o documento do carro está, nunca te procurou, ninguém nunca falou que o carro não era seu, ninguém nunca contestou a propriedade aparente do carro. Então, em 3 anos, você ajuiza o uso capião, mostra o contrato lá de compra e venda que você celebrou com alguém e vai adquirir a uso capião do imóvel, claro, do carro, da coisa móvel, claro, através de advogado ou de defensor público. Agora, outra hipótese. Esta de 3 anos é para o caso de quem comprou o carro e estava mal documentado. Mas vamos imaginar que você não comprou. Vamos imaginar, vou te dar um exemplo assim esdrúxulo. Você achou um carro na rua.
A chave estava aí na ignição, a porta estava aberta, os vidros abertos, você viu que ninguém pegou, deu uma voltinha, perguntou de quem era e ficou com o carro. Nesse caso, se você não tiver nenhum documento de que você adquiriu esse carro, você vai ter que esperar 5 anos. Porque com 5 anos você vai usucapir a coisa móvel, o carro, independente da demonstração de boa-fé. Independente da demonstração de boa-fé, você vai usucapir. Os outros requisitos são os mesmos, só os anos é que aumentam. Nesse caso, quando você não tem um justo título, quando você não tem um contrato. Então, você não precisa demonstrar boa-fé, você não precisa dizer como é que você conseguiu aquele carro, e precisa demonstrar que se comportou como dono, que exerceu a propriedade sem oposição de ninguém e que transcorreu o tempo que é de 5 anos. Aí você vai obter a usucapião daquele carro. Então, gente, se você está aí com um carro velhinho na garagem, que está com a documentação bagunçada, fique sabendo, dá para resolver essa situação, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.